E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Semana passada eu trouxe um episódio aqui pro canal falando sobre o que podemos esperar com referência aos carros da Fórmula 1 2022, que as equipes estão começando a apresentar agora, por esses dias. E muita gente escreveu nos comentários que é muito provável que teremos carros bem parecidos nas pistas, carros muito próximos de desenho entre uma equipe e outra, e o que só vai variar mesmo vão ser as pinturas. Mas que até mesmo nas pinturas nós não veremos muitas novidades na pista, pois a maioria das equipes, se não todas elas, devem manter o padrão de programação visual que eles já vêm utilizando nas últimas temporadas. E aí no final da semana passada, a Haas já deu as caras apresentando a pintura do seu carro de 2022 e mostrando que essa galera aí já começou muito bem de palpite esse ano aqui no canal. Esse modelo de carro que a Haas apresentou já vem trazendo o desenho que vai ser um padrão para os carros de 2022, que na minha opinião eu já achei um desenho bem interessante, mas a pintura do carro da Haas, a programação visual do carro ficou praticamente igual à programação que eles vinham utilizando no ano passado. Foram muito poucas as diferenças do projeto gráfico carro de 2021 para o carro de 2022 da Haas. Então, para quem está esperando aí que alguma equipe traga alguma programação visual diferente, alguma programação visual inovadora que nos surpreenda agora no início da temporada de 2022, eu vou trazer hoje um top 5 com equipes que mais surpreenderam com mudanças na programação visual dos seus carros no decorrer da história da Fórmula 1. No decorrer da década de 50, os carros da Fórmula 1 basicamente não tinham variações de programação visual. As cores dos carros de cada equipe geralmente eram definidas pela nacionalidade da equipe. Cada país era representado por uma cor nas pistas naquela época. Por exemplo, a Itália era representada nas pistas pela cor vermelha. Então as equipes italianas tinham todas carros vermelhos, como a Alfa Romeo, a Maserati, a Ferrari, que acabou adotando o vermelho como seu padrão de pintura por toda a história no decorrer da Fórmula 1 a partir dali. A Grã-Bretanha tinha um padrão verde, então todos os carros das equipes britânicas geralmente eram verdes. E isso até a segunda metade da década de 50, mais pro final ali da década de 50 e virada para os anos 60, quando as equipes começaram a variar as cores dos carros para se diferenciar das equipes que eram da mesma nacionalidade. Mas as grandes mudanças de programação visual nos carros começaram a acontecer a partir da virada da década de 60 para a década de 70, com a entrada dos grandes patrocinadores na Fórmula 1, quando as marcas que patrocinavam as equipes começaram a definir as cores dos carros nas pistas. A primeira equipe a adotar uma pintura totalmente diferenciada e definida pela identidade visual do patrocinador master foi a Lotus. A Lotus, em 1968, apresentou o carro com a programação visual baseada na marca Gold Leaf. A partir daí, a Lotus fez várias mudanças na programação visual de seus carros no decorrer da sua história dentro da Fórmula 1 e nos trouxe carros que viraram ícones dentro da categoria, como a Lotus preta e dourada, a Lotus John Player Special, que foi uma das programações visuais mais duradouras da história da Fórmula 1. E nós tivemos outras variações da Lotus que deixaram os carros muito bonitos, como em 1979, quando a equipe sai do padrão preto e dourado e passa a utilizar novamente a cor verde como padrão, com o patrocínio master da Martini. E um ano depois muda novamente e traz carros com uma combinação de azul, prata, branco e vermelho, a famosa Lotus Essex. Mas na minha opinião, a mudança mais radical que a Lotus levou para as pistas da Fórmula 1 foi a mudança que a Lotus fez na programação visual de seus carros na virada de 1986 para 1987, quando a equipe sai do padrão preto e dourado, a John Player Special, e leva para as pistas um carro totalmente amarelo com o patrocínio master da Camel. Eu lembro muito bem da minha surpresa quando eu era criança, lá no início da temporada de 1987, quando eu vi o Ayrton Senna alinhando com aquele carro amarelão no meio do grid, chamando muito atenção no meio de todos os carros. Foi uma mudança muito surpreendente na pintura dos carros da Lotus ali naquele momento e que chamou muito a atenção de quem acompanhava a Fórmula 1 ali naquela época. Acredite, já é seu, faça certo o que puder. Outra equipe que veio lá da década de 60 e participou daquele período que os grandes patrocinadores começaram a tomar conta das pistas da Fórmula 1
foi a McLaren. Fundada pelo Bruce McLaren na temporada de 1966, a McLaren já nas primeiras temporadas, antes de adotar pinturas baseadas em patrocínio master, mudava de cores de uma temporada para outra. Até que no final da década de 60 passou a ficar caracterizada pela cor laranja, como a sua cor padrão a partir daquele momento. Quando em 1972 começam as grandes mudanças no visual, aí sim, impulsionadas pelos patrocínios, com um grande destaque para o projeto gráfico adotado a partir da temporada de 1974, com o patrocínio master da Marlboro, outra configuração que ficou muito marcada nas pistas da Fórmula 1 por ser uma das mais duradouras da história da categoria. A McLaren utilizou o padrão de azul e vermelho da Marlboro de 1974 até 1996, quando aí sim a equipe nos surpreenderia lançando um carro com uma programação visual totalmente diferente. Quando todo mundo achava ali naquele momento que a equipe inglesa adotaria aquela programação visual em branco e vermelho para o resto da sua história, tornando-se uma marca registrada da equipe, como o vermelho da Ferrari, a equipe de Woking nos traz o que viria a ser, na minha opinião, uma das programações visuais mais bonitas da história da Fórmula 1. As flechas de prata da McLaren, o projeto gráfico em prata, preto e vermelho, com o patrocínio master da West. Essa, na minha opinião, foi a grande mudança no visual dos carros da McLaren na sua história dentro da Fórmula 1. A que mais impressionou e a que mais empolgou os fãs da categoria, e principalmente os fãs da McLaren. Depois dali, a equipe inglesa ainda fez outras mudanças, principalmente na última década, até adotar novamente o padrão laranja, que vem utilizando nas últimas temporadas. Acabou voltando às suas origens, ao padrão que era utilizado lá no início da sua história. A Mercedes entrou na Fórmula 1 como equipe ainda lá nos anos 50, onde conquistou suas primeiras vitórias e os seus primeiros títulos mundiais com o argentino Juan Manuel Fangio. Naqueles anos, a equipe levou para as pistas as flechas de prata da Mercedes, ícones do automobilismo alemão na época. Após a saída da Fórmula 1, ainda lá nos anos 50, e muitos anos fora da categoria como equipe, a Mercedes retorna para a Fórmula 1 na temporada de 2010, trazendo novamente as flechas de prata. E assim como nós vemos com a Ferrari, era difícil de imaginar que a Mercedes levaria para as pistas da Fórmula 1 em alguma temporada carros que fugissem do seu padrão, carros que não utilizassem como cor principal a cor prata, a cor padrão da marca Mercedes. Mas na temporada de 2020, nós vimos uma improvável grande mudança acontecer na programação visual dos carros da Mercedes. E não foi por exigência de patrocinador master, ou porque algum designer apresentou algum projeto gráfico mais eficiente para a marca. Após a Mercedes apresentar o carro que seria utilizado na temporada 2020, já mostrando o modelo na cor prata, na cor padrão da equipe, a Mercedes acabou levando seus carros para a pista na primeira etapa do Mundial na cor preta. Essa pintura foi feita motivada pelas mensagens anti-racismo que o inglês Lewis Hamilton, piloto da equipe alemã, vinha levando para dentro da Fórmula 1 já há algum tempo, no seu ativismo pela causa, e que tinham se intensificado ali naquele momento pelos protestos que vinham acontecendo no mundo todo após a morte do negro norte-americano George Floyd, que foi morto em uma abordagem feita por policiais brancos. Então a Mercedes fez uma grande mudança no seu padrão de programação visual como forma de protesto. Esses carros pretos da Mercedes, totalmente diferentes do padrão da equipe, ficaram dentro das pistas da Fórmula 1 pelas temporadas de 2020 e 2021. Parece que agora em 2022 voltarão a utilizar o padrão prata novamente. Ficamos na expectativa da apresentação do carro da Mercedes, agora nas próximas semanas, para confirmar o que teremos nas pistas em 2022. A Jordan é uma equipe que, quando se fala em belos carros na Fórmula 1, nós sempre lembramos dela. Na série que eu venho trazendo aqui pro canal já há algum tempo, com os carros mais bonitos da Fórmula 1 dos anos 90 e dos anos 2000, em todo episódio praticamente eu tenho que trazer pelo menos um carro da Jordan. E o pessoal sempre segue pedindo mais carros da Jordan nos comentários. Mas hoje nós estamos falando das grandes mudanças de programação visual que as equipes levaram para as pistas. E a Jordan faz parte dessas equipes que levaram
levaram grandes mudanças nas programações visuais também. Para começo de conversa, a Jordan, na sua primeira temporada na Fórmula 1, lá em 1991, já levou para as pistas um carro que era bem diferenciado, um carro bem chamativo, com a programação visual em azul e verde. No ano seguinte, a equipe do irlandês Ed Jordan leva para as pistas já um carro totalmente diferente, com novos patrocínios, um projeto gráfico em azul, branco e vermelho, e essa programação visual permanece na equipe até a temporada de 1995, com algumas variações, quando a equipe assina contrato de patrocínio com a marca Benson & Hedges. E aí aparece em 1996 um lindo carro dourado. Já era uma grande mudança que impressionava bastante os fãs da categoria ali na temporada de 1996. Mas essa não era ainda a maior mudança que a Jordan levaria para as pistas, ou a mudança que mais surpreenderia os fãs da Fórmula 1. A mais surpreendente e mais chamativa viria no ano seguinte, em 1997, quando a equipe irlandesa leva para as pistas um carro totalmente amarelo, com detalhes em preto e com uma serpente desenhada no bico do carro. Isso chamou demais a atenção do público na época e virou tendência dentro da equipe a partir dali. Por vários anos, a partir de 1997, a Jordan levou para as pistas carros amarelos com animais representados nos bicos dos carros. A discussão na pré-temporada em relação a Jordan era sempre qual animal seria representado no carro da Jordan na temporada seguinte. Casa com piscina e uma amante, realmente não. Outra gigante da Fórmula 1, além da Lotus, da Mercedes e da McLaren, que eu já citei aqui no vídeo, que também fez grandes mudanças no padrão visual de seus carros, foi a Williams. Quando a Williams foi lançada lá na segunda metade dos anos 70, Frank Williams e Patrick Head apresentaram para o mundo da Fórmula 1 um carro branco com detalhes em verde, com o patrocínio master da Saudia. E a configuração seguiu assim até 1985, quando entra em cena um outro padrão de programação visual que duraria por uns quantos anos. A combinação de branco, azul e amarelo, que ficaria nas pistas até o final da temporada de 1993. Em 1994, uma leve mudança, com a entrada do patrocínio master da Hotmans, e mais alguns anos de pintura padrão dentro da equipe inglesa. Até que vem a grande mudança na história da programação visual dos carros da Williams, na minha opinião. Na virada de 1997 para 1998, a Williams tira das pistas o carro azul e branco, que nós já estávamos acostumados a ver ali na época, e leva para as pistas um carro vermelho. Ninguém imaginaria ali naqueles anos que a Williams utilizaria o padrão de programação visual de seus carros na cor vermelha, que era a cor da Ferrari, a principal rival da Williams ali naquele momento na história da Fórmula 1. Essa mudança surpreendeu demais os fãs da categoria na época e principalmente os fãs da Williams. Depois dessa grande mudança, a Williams ainda teve outras mudanças em seu padrão de pintura, voltou a utilizar o padrão azul e branco no decorrer da década de 2000. No início da década de 2010, fez uma programação visual que lembrava aquele padrão da Hotmans ali da metade dos anos 90, e fica um destaque também para a programação visual utilizada das temporadas de 2014 até 2018, com o projeto gráfico baseado no patrocínio master da Martini, o carro branco com as faixas da Martini passando pelo carro, que na minha opinião ficou uma programação visual bem bacana também. E esse foi o nosso top 5 de hoje, pessoal, com as equipes que nos surpreenderam com grandes mudanças no visual dos seus carros no decorrer da história da Fórmula 1. Tem outras equipes ou outras mudanças de pintura no decorrer da história da categoria que surpreenderam vocês e eu não trouxe aqui hoje? Escrevam aí nos comentários, por favor. E vocês acham que alguma equipe esse ano vai trazer alguma grande mudança no padrão visual dos seus carros? Alguma equipe vai trazer carros com cores bem diferentes do que nós vimos na temporada passada? Escrevam aí também nos comentários para nós vermos quem acerta os palpites agora com a apresentação dos carros nos próximos dias. Valeu por ter assistido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar um like e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo. Até mais!